Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O mago espera que sim. Hawks pra todos. Ai, eu me sinto tão gratiluz falando Hawks. Bom, meu povo, caso você esteja chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra um amigo, pra uma amiga, pra todo mundo. Marca aquele amigo xamânico natureba, Zé Droguinha aqui no canal, pra ele ver esse vídeo, porque hoje nós vamos falar de xamanismo, ou melhor, das experiências do mago mais intensas com ayahuasca, né? Mago, você já usou ayahuasca? Já, gente, eu usei por 3 anos ayahuasca. É babado. Bom, se você caiu aqui de gaiato, né, tá chegando agora, se você gostar desse conteúdo do nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Wellington, esse é o canal de Monge a Mago, porque fui monge, hoje sou mago, e você é muito mais que bem-vindo. Caso curta o conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e assim tornar-se um lindo punheteiro de sigilo. Meu povo, hoje o mago vai trazer causo dele com ayahuasca. Eu trouxe um vídeo mais antigo aí no canal, vocês podem dar uma olhada, sobre a minha visão de quimiognose, tá? Então não é a minha intenção repetir o que eu já falei lá, claro que eu tenho que falar por cima, mas não é a minha intenção. Eu falei naquele vídeo, né, e não retiro nada do que eu disse, tá? Que quimiognose é bom até certo ponto, e até certo ponto torna-se horrível, né? Por quê? Porque torna-se uma muleta, e uma muleta que te vicia, tá? Eu digo por experiência própria, de quem ficou 3 anos nisso, né? Vivendo uma quimiognose de forma intensa, pelo menos todo mês ali, no uso da ayahuasca, depois administrando a ayahuasca para outras pessoas e tal. E o quanto isso me ajudou no meu processo de gnose, a ter experiências fabulosas, que eu vou relatar algumas delas hoje, e também o quanto isso me prejudicou, né? Que a gente fala mais pro final do vídeo, eu já falei isso também no vídeo de quimiognose, você pode dar uma conferida lá. Mas então, ayahuasca, né? Vamos lá. Famosa ayahuasca, medicina da floresta, como alguns chamam, droga, como outros chamam também. Nenhuma das visões estão erradas, né? Porque é tanto uma coisa quanto outra. E para quem usa, para quem já teve a experiência e se abriu ao ritual e teve a oportunidade, claro, de fazerem uma casa séria, um lugar onde a ayahuasca é vivida de forma correta, centrada, espiritualizada, vai saber do que eu tô falando. Bom, eu participei em uma roda de ayahuasca que ficava em Parelheiros, aqui não sei se é interior, é no extremo da zona sul de São Paulo, né? E a gente ia em excursão pra lá. Por quê? Por que eu ia lá? Porque eu nunca gostei dessa mistureba de umbanda, animal de poder. Vira uma salada de fruta e chama isso de xamanismo. Eu sempre gostei da coisa mais raiz. E aonde eu ia era administrado por indígenas que tinham contato com entidades que seriam os animais de poderes, os seres mitológicos da cultura tupinambá e por aí vai, né? Então era algo mais raiz, algo que não tinha nada a ver com umbanda, nada a ver com religião nenhuma, assim, não puxava pra nada a não ser animais de poderes, conexão com a natureza e conexão consigo mesmo, né? E bom, minha primeira experiência com a ayahuasca, vamos lá. Cheguei com medo, porque eu sabia que era uma droga. Pra quem não sabe, só pra contextualizar vocês, quando eu fui monge, a nossa principal missão, enquanto missionários, era tirar o povo das drogas. Então a gente queria tirar o povo das drogas, do crack, da cocaína e tudo mais, libertá-los para terem uma ressocialização na sociedade. E sempre aqueles que não tinham mais condições de pagar um tratamento. Então moradores de rua, garotas de programa, etc. Então eu sempre trabalhei com essa gente para tirá-los dessa vida. Então vocês imaginam a minha cabeça e o tanto de preconceitos que eu tinha com relação a usar uma substância química que fosse me trazer alucinações. Porque a ayahuasca é isso, né? Goste você ou não goste, é isso que ela faz. E
E eu fui muito fechado, assim. Eu fui porque eu queria ter a experiência, porque todo mundo falava, que não sei o quê. E na época, gente, eu tava num processo de desconstrução de tudo que eu tinha vivido no mosteiro, já engajado na Umbanda, mas ainda muito, muito fechado, muito reservado, cheio de conceitos cristãos, conservadores. Ixi, eu era outra pessoa. E aí eu fui pra Ayahuasca, né? Cheguei lá, começou o ritual, vários toques, várias orações lá pros espíritos da floresta, saudação pro fogo, pra água, pra terra, pro ar, pra tudo quanto é coisa. E tava tudo muito bonito, tudo muito intenso. Os tambores começam a ficar mais ritmizados, mais intensos. Aquela coisa começou a mexer comigo de uma forma, um vucu-vucu espiritual. E aí eu falei, bom, tem alguma coisa aqui que é intensa. E aí começa a administração do chá, né? Da poção. Eu nunca chamei a ayahuasca de chá. Eu sempre chamei de poção, porque pra mim aquilo é uma poção mágica, né? E... bom, eu fui com muito receio, por quê? Comecei a ver, eu fiquei sentado na minha esperando, porque eu tava com muito receio daquilo. E eu comecei a ver que tomava, aí vomitava. Teve uma mulher que se cagou inteira. Nossa, foi um caos, assim. E eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí tá bom, lá vai eu. Tomei o negócio. Pensa num negócio ruim. Amada, é ruim. Não, mas é ruim com força. Faz chá de boldo parecer doce. De tão ruim que é. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Gente, não esperem que eu romantize, porque eu não romantizo, não. É ruim na alma. É ruim de doer, de arder na alma, assim. E por que você vomita? Porque é ruim, porque faz um revertério no seu estômago. Que eles chamam de limpeza, né? E aí, lá vai eu, linda e bela, vomitei tudo. Mas eu vomitei até minha alma. Eu vomitei. E era uma gosma, uns negócio preto. Nossa, eu falei, mano, é agora. É agora que eu vou soltar tudo que tá preso. Vomitei. Assim, a sensação que eu tive, porque o negócio começou a fazer efeito muito rápido em mim, é que eu tava vomitando por horas, assim. E, pelo que me falaram, foi minutos. Mas pra mim foram horas, assim, vomitando. E aí tá, eles mandam você ficar recolhido no seu retiro ali com chá e tal. E aí tava lá, aquela tamborzada tocando, musiquinhas gratiluz tocando e tal. Daqui a pouco o negócio começa a rodar. Começou a rodar. E eu começo a ver... era mato, né? Era um sítio. Então eu comecei a ver eu naquele sítio, eu tava de frente pra uma mata, e eu comecei a andar pro meio do mato. Aí sempre tem algum irmão que vai te acompanhando, né? Que ele não tá na força, e ele vai te acompanhando ali. Eu comecei a andar pro meio do mato, assim, porque eu sentia uma coisa me chamando. Não era uma voz, era só uma presença que me chamava, que me atraía pra dentro do mato. E eu fui entrando dentro do mato, até que comecei a ver, entre as árvores, uma pantera, um jaguar, uma pantera, um bicho preto, né? Com olhos bem amarelos. E aqueles olhos amarelos fixavam no meu. E aí ele aparecia e sumia. Aparecia no fundo e sumia. E eu fui indo. Até que o irmão me parou e falou que eu não podia ir mais. E eu consegui ouvir ele bem de longe. Parecia que ele nem estava perto de mim. Eu ouvi uma voz bem longe e ele estava grudado em mim. E aí eu fiquei ali olhando, e aquele bicho me chamando. E eu falava, mas eu tenho que ir, ele tá me chamando. Gente, eu tava Lucy Crazy, assim. A Lucy Crazy. Aí eu sentei ali, ele falou, não, senta aqui, fica aqui que ele vai vir até você. O cara falou pra mim, né? Aí eu falei, beleza. Aí eu fiquei lá, sentado. E dito e feito, né? Aquele bicho apareceu na minha frente, era enorme. Era uma pantera. Pantera negra, todo mundo vai lembrar do filme hoje em dia, né? Mas é uma pantera preta que se revelou ali como meu animal de poder. E ele apareceu gigante. E o que ele fez? Me devorou. Ai, gente, a sensação de estar sendo triturado, olha... Parabéns, eu gritava, eu esperneava, eu chorava. E o homem disse que eu me rolava no chão, que eu gritava, que eu chamava minha mãe, que eu comecei a chamar todo mundo. Eu lembro disso? Não, eu só lembro que eu tava desesperado e tava meio fora de mim. E assim, foi muito punk, muito pesado a peia, né? Eles chamam isso de peia. E aí foi bizarro. Depois que eu fui triturado, eu comecei a me ver
em cenários onde eu era intolerante, aonde eu era preconceituoso, aonde eu estava com uma postura fechada. Tudo, e aí, claro, é como se aquele animal de poder, ele me sugou pra dentro dele, e aí ele se tornou um espírito, né? Uma voz que falava e me revelava as coisas. E aí ele começou a me mostrar o quanto aquele meu comportamento fechado, conservador, extremista, me afastava da minha nova vida, né? Do que eu tava me propondo a viver ali. E teve um momento que me marcou tanto, aonde eu me vi no meio de um meio conservador, onde só tinha cristãos, e eu com guia, e todo mundo me olhava feio, e ria da minha cara, e apontava dedo, e na visão eles corriam atrás de mim com tochas pra me queimar, como se eu fosse uma bruxa, sabe? E aí eu saía correndo desesperado, pedindo por ajuda, e aí a visão sumiu. E aí depois eu fui jogado para um meio umbandista. E no meio de outros umbandistas, haviam várias tribos, né? Como se fossem as entidades da Umbanda. Tinha caboclos, tinha preto velho, tinha só os marginalizados, que é com que a Umbanda trabalha. E aí tinham gays, tinham travestis, tinham várias minorias ali, né? Moradores de rua e tal. E aí eu fui de joelhos, eu fui jogado de joelhos até eles. E eu julgava eles. Foi muito pesado encarar essa sombra. Porque eu me via julgando eles por eu ser conservador. E aí eu entendi nessa experiência, nessa peia que eu tive com a ayahuasca, que foi a minha primeira experiência, que não dava pra eu continuar do jeito que eu tava. Por que eu tava me sentindo tão deslocado nesse momento? Porque com os conservadores eu já não me encaixava mais, porque eu já era um bandista, já tinha me assumido gay, um bandista e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, com o pessoal que era o meu pessoal, eu julgava eles por pensamentos conservadores que foram implantados em mim na época do mosteiro. Gente, era bizarro ver tudo isso, que era minha sombra na época, sendo jogado na minha cara. Assim, jogado mesmo. Nossa, foi sem dó nenhuma, assim. Eu chorei. E eu lembro que comecei a... Ai, ficou tudo arrepiado. Eu comecei a implorar a misericórdia dele, sabe? Nossa, eu chorava. Implorava misericórdia, implorava por perdão, implorava. Como foi forte. E nessa primeira experiência, ninguém me perdoou, não. Eles olharam pra mim e riam. E eu não entendi por que não me perdoavam. E eu voltei, né? E assim, na minha cabeça, essa visão durou minutos. Foi coisa que pra mim foi muito rápido, porque eu queria ficar mais ali. Mas, segundo o irmão, isso durou assim por horas. E aí terminou e tinha a segunda administração do daime, da poção, né? E eu não quis tomar. O irmão falou pra mim que era melhor eu não tomar, porque ele tava me vendo muito mal, e que se eu tomasse aquilo podia me prejudicar, então era melhor eu ir com calma, e na próxima talvez eu tomava a segunda dose. E foi o que eu fiz, eu não tomei, eu fiquei só observando. Aos poucos eu fui voltando ao meu estado de consciência normal, e eu chorei, gente, mas eu chorei. Quanto mais eu voltava pro meu estado normal de consciência, mais a ficha caía do quão bosta de ser humano eu tava sendo. Nesse processo de transição. Só que no processo de transição, eu não tava nem de um lado e nem de outro. Era como se eu estivesse no meio, em cima do muro, sabe? E aí o povo da espiritualidade, da Umbanda, o pessoal que é o meu pessoal, que são as minorias, eles me olhavam e riam de mim porque eu estava em cima do muro. Porque eu não assumia quem eu era. Porque era mais prazeroso ter o pensamento elitista que eu tinha. Mas no meio dos elitistas eu não me encaixava mais também. Porque eles abominam o que eu era. Gente, isso foi uma crise, mas foi uma crise que, olha, parabéns pra mim. Parabéns, porque eu fiquei em crise. Eu fazia... Desde então, né, eu comecei a participar mensalmente da ayahuasca. Lá era mensal, né? Não era quinzenal, nada disso. Era mensal. E a cada mês eu comecei a frequentar.
Na segunda vez que eu fui, eu já fui mais aberto, claro, né? Nossa, eu queria viver aquilo de novo, eu precisava dar continuidade naquele processo. E o processo se repetiu. Vomitei que nem um condenado, passei mal, aquela coisa nada ruim, aquele gosto horrível da ayahuasca. Nossa, é horrível. E aí começou a mesma visão. O bicho me chamando, né? O meu animal de poder, que é uma pantera negra, me chamando. E eu ia. Até que eu senti o cara me parando de novo. E tudo se repetiu. Ele me devorou, a sensação horrível de estar sendo triturado. Só que dessa vez eu já fui parar direto no meio do povo da Umbanda, das minorias e tudo mais. E quando eu fui parar naquele local, as minhas vestes, elas não estavam mais sujas como estava na primeira vez. Eu esqueci de falar isso, mas as minhas vestes estavam sujas. Dessa vez, elas estavam sujas, mas bem menos. Não era um lodo preto que estava em mim. Eram só poeira, marcas de sujeira na roupa, sabe? Uma roupa branca que eu estava usando, com marcas de sujeira. E aí eu tentava me aproximar, e dessa vez não riam da minha cara. Dessa vez eu lembro que foi um índio, que ele me pegou pelo braço com muita força, e ele me jogou. Ele me arremessou pra dentro de uma espécie de toca, aquela casinha de índio, sabe? E me jogou lá pra dentro. E eu caí de cara no chão. Segundo o médium que tava comigo, eu realmente me atirei pra frente, assim, fisicamente falando, né? E fiquei todo lameado. E claro, na minha cabeça eu não tava todo lameado, eu tava tendo uma visão toda doida ali e tal. E aí, quando eu fui conversar com esse índio, ele me deu o nome dele, que não convém eu falar aqui pra vocês, porque foi uma entidade que me acompanhou por esse período. Essa entidade, ela foi meu mestre, meu guia, em todo o processo que eu tive da ayahuasca, até ele falar que já não era mais pra eu tomar, porque aquilo me atrapalharia, né? Sim, foi a própria entidade que falou pra mim não continuar. E... enfim, nessa segunda experiência, ele começou a me trazer ensinamentos de onde eu deveria estar, do que eu deveria fazer, de um processo evolutivo que eu deveria caminhar, mas que também os meus comportamentos se embasavam em coisas que estavam muito antes do mosteiro. E aí ele me jogava na minha infância, ele me jogava em todas as vezes que eu fui rejeitado. E aí, gente, a partir daí foram sessões inteiras de ayahuasca, aonde eu já tomava a segunda, a terceira dose, às vezes, pra coisa ficar mais forte, né? E foram sessões inteiras de cura mesmo. Com o passar do tempo, eu já não vomitava mais. A peia, essa experiência forte de visões mais gore, assim, não me pegavam mais. Eu já me via direto na tribo, o animal de poder ele só me guiava, sabe? Então a coisa foi ficando bem mais leve com o tempo. O que é comum, pelo que dizem, né? E eu tive um processo de cura bem intenso, né? Foi bem difícil me entender, foi bem difícil aceitar algumas sombras, foi todo um trabalho espiritual com as entidades, com os animais de poder, com os índios mestres, para eu entender bem o que eu queria na minha vida espiritual mesmo e na minha vida material, né? E nesse meio, é claro que apesar de não ser... Desculpa pegar, gente. Apesar de não ser Umbanda, essas coisas lá no lugar da ayahuasca, eles não desenvolviam Umbanda nem nada do tipo, nas minhas visões, como eu era um bandista, eu estava muito envolvido em Umbanda, essas coisas, essas entidades se comunicavam comigo. Na magia, mesma coisa. Era muito comum ter experiência com anjos cabalísticos na época, né, aparecerem pra mim. Micael me trouxe vários ensinamentos, várias peias também. Então foi bem intenso. Mas por que o Mago tá trazendo essa experiência? Porque alguns de vocês me perguntaram, né, Mago, conta um pouco dos seus relatos com a ayahuasca, né? Tô indo pra ayahuasca agora, tô me descobrindo, eu quero saber como que é, como que não é. Pra mim, gente, como eu relatei aqui pra vocês, a ayahuasca ela foi um grande processo de encontro com minhas sombras atuais e, posteriormente, sombras da minha infância, e um processo de cura e reciclagem e ressignificação de tudo isso. Quando tudo que eu tinha pra ressignificar foi ressignificado, estar ali era apenas uma gnose comum
para eu ter contato com meus guias, minhas entidades e tudo mais. Como o mago prometeu, eu vou falar para vocês o que me levou a deixar a ayahuasca após 3 anos comungando na medicina. Eu ia todos os meses, eu frequentava. Se eu não ia um mês ou outro, era por algum motivo que acontecia algum incidente, mas geralmente estava lá mensalmente, tava lá todo haux, né? Todo feliz. Nunca gostei de usar sananga, rapé, mas tinha que usar, né? Porque fazia parte do processo de limpeza prévio, mas eu odiava usar sananga. Então, gente, nossa, esse aí eu odiava mesmo. Toda vez que eu podia fugir, eu fugia, porque eu odiava usar isso. Ardia todo meu olho, era horrível. Rapé, ok. Agora, ayahuasca era de lei, né? E bom, por que eu parei? Chegou um tempo onde as experiências eram bem intensas e tal. Só que toda vez que eu ia meditar, fazer um processo de magia cerimonial sem o uso de alguma quimiognose, eu tinha muita dificuldade. Não era pouca, era muita, era extrema dificuldade em me concentrar, em alterar minha consciência e todo o processo. Por quê? Quando você usa algo químico, né, é o efeito da droga, hiperboliza vários hormônios seus que te trazem felicidade, excitação, no caso, visões e alucinações. E por hiperbolizar isso, o seu organismo físico mesmo vai se acostumando com aquela dose exagerada de substância hormonal liberada. Quem me revelou isso foi o próprio índio que me guiou durante todo o processo. Eu tava numa sessão de ayahuasca, todo feliz, todo haux, e aí o índio me pegou, me jogou pra dentro da toca de novo, como ele sempre fazia, e falou: temos que ter uma conversa definitiva. Meu trabalho contigo acabou. Se você continuar aqui, você já percebeu que isso vai te prejudicar. E aí ele falou: você já percebeu que isso já está te prejudicando. A minha intenção era te trazer a cura e a libertação. E aí ele me fez ver todo o processo de cura que a gente teve, eu chorei, foi todo um rolê. E aí ele me falou: a partir de agora, a nossa medicina, em vez de te beneficiar, vai te fazer mal. Torna-se muleta de regresso para a sua jornada evolutiva. E acabou aí. A ayahuasca acabou aí. O efeito acabou. Ele me libertou e acabou. Tava todo mundo... Eu lembro que tava todo mundo na força e eu tava ali, voltei ao normal, tipo, rápido, sabe? Aí o carinha lá, o assistente, né? Quer mais uma dose, irmão? Você voltou rápido dessa vez, né? Aí eu falei: não, acabou. Aí ele: acabou? Aí eu: acabou, já era. Eu fiquei triste, eu fiquei mal, porque eu queria continuar com aquilo, mas eu entendi o quanto aquilo estava prejudicando a minha trilha como magista. Eu não sou religioso. A ayahuasca, hoje em dia, ela é uma forma de espiritualidade, até de religiosidade. Tem muito lugar que tem dogmas, que impõem preceitos, o que você pode ou não fazer. Então virou uma religião, né? Eu sou magista por essência. A minha espiritualidade central é a magia, não é religião alguma. Então, continuar naquele rolê ali ia atrapalhar a minha jornada principal nessa vida, que é ser mago. E para quem quer magista ou quer ser magista e está vendo esse vídeo, é o que eu falo. Para mim, a frase tomista, né, a frase de São Tomás de Aquino, ela é perfeita. Ele costumava dizer para todo mundo que perguntava: tal coisa é pecado? Ele falava: o abuso do uso não invalida o uso. Ou seja, abusar faz mal. Usar não faz mal. Se eu quisesse hoje em dia usar a ayahuasca, eu usaria de boa. Tá tudo bem? Uma vez ou outra. Agora, eu frequentar todo o rolê, fazer tudo de novo, ficar dependente da ayahuasca, não dá. Assim, não dá por 2 motivos. Primeiro, porque o meu guia lá da indígena lá falou pra mim que não era mais. E segundo, porque eu percebi que isso estava atrapalhando o meu processo de gnose. Eu só entrava em gnose quando era fácil. Quando eu tinha que fazer o esforço de meditar, de ficar ali e tudo mais, aquilo me fazia muito difícil, muito penoso.
Então é isso, gente. Vocês pediram pra eu falar um pouquinho da minha jornada com a ayahuasca. Pra mim, a ayahuasca foi uma jornada de cura, que me ajudou de forma essencial a transicionar mais rápido do Wellington monge pro Wellington hoje, né? Pro Wellington mago. Então, entre o de monge ao mago, existe uma ponte chamada ayahuasca. Se não fosse a minha jornada com a ayahuasca de cura pessoal, eu realmente não teria conseguido me libertar de muitos conceitos. Gente, eu cheguei a ser Olavete. Vocês têm noção do que é isso? Pois é, apoiar ideias de Olavo de Carvalho. Por quê? Porque no mosteiro, Olavo de Carvalho simplesmente deu aula pra mim de filosofia. Acreditem se quiser. Mesmo sem ser filósofo. Pra você ver o nível da coisa. Então eu cheguei a ser Olavete quando eu saí do mosteiro. E era com esse povo que eu andava. Lá pra 2015, 2016. E comecei a frequentar Umbanda, me assumi gay, comecei a namorar e tal. E tudo isso foi gerando uma crise tão grande em mim, porque era uma mudança muito radical de estado de vida, que eu comecei a ficar xarope fora da casinha. E a ayahuasca me deu várias peias pra eu entender quem eu era, quem eu precisava me tornar. E aí chegar onde eu estou hoje, né? Quem eu sou hoje. Mas em 3 anos a ayahuasca fez um trabalho de cura e de transformação interna que, assim, eu acho que por conta própria talvez eu não conseguiria. Então, assim, a ayahuasca vale a pena? Vale muito a pena. Sobretudo para você que tem coisas muito intensas que precisam ser curadas, como eu tinha. Você que se sente deslocado socialmente, você que é muito introvertido, você que carrega muitos traumas, você que usa drogas, quantas e quantas pessoas acabam se libertando, na minha opinião é uma substituição, mas acabam se libertando de drogas intensamente nocivas para a pessoa, como cocaína, crack, essas coisas, por conta da medicina da floresta, da ayahuasca, né? Tudo bem que substitui uma droga por outra, mas, de toda forma, né, é muito mais viável você usar uma droga espiritual do que uma droga que te leva a fugas, né? Porque a ayahuasca ela não te leva para fugas. Quando você usa a ayahuasca, você não foge da sua realidade, você é jogado de cara nela, que é o que nós chamamos da peia, né? As peias iniciais da ayahuasca. Então, por que ela é chamada de medicina da floresta? Porque ela traz a cura. Ela traz um processo de cura que, assim, é único. É único, assim. A cura interior dos seus bloqueios, traumas, sombras, é forte. Eu diria até que é pesado demais. Mas, ao mesmo tempo que é pesado, é intenso, é real, é autêntico. E isso, minha gente, é realmente o que eu indico. Vá na ayahuasca, comungue da ayahuasca, primeiro, em um lugar sério, o que hoje em dia tá muito difícil de achar. Hoje em dia você só acha ayahuasca misturada com umbanda na maioria dos lugares. Ayahuasca misturada... Gente, eu já vi até ayahuasca misturado com magia cabalística. Pois é. Qual é o sentido? Eu não sei. Porque a ayahuasca é uma medicina da floresta. É uma coisa indígena, de tribos que fizeram o rolê. Tirar isso desse povo é fazer uma apropriação cultural indevida, sabe? Porque para muito além de uma poção mística que te leva a estados incríveis de consciência, a ayahuasca é de uma cultura. É uma poção espiritual de um povo, sabe? Então, se você for comungar as medicinas da floresta, comungue em um lugar que é sério, que trate com os animais de poder, com a jacrona, com os espíritos da medicina mesmo, da floresta. E não com entidades de umbanda, anjos, sei lá, mano, já tem até quimbanda de ayahuasca. Então, assim, cuidado. Porque, como é uma experiência de gnose, se você tá num lugar de uma energia de ayahuasca muito negativo, isso vai te afetar muito. Porque quando você está em gnose, você está muito aberto no plano espiritual. Então, um lugar sério é muito importante
para você que quer comungar e ter a experiência com a medicina da floresta, tá? Segundo, não se engane, não romantize a ayahuasca como todos que vão nela fazem. A ayahuasca não pode ser romantizada. Ela é muito boa como uma medicina, ela é. Ela te leva a experiências místicas fantásticas, leva. Contudo, continua sendo uma substância química que causa dependência. E eu digo isso por vários adeptos da ayahuasca que eu conheci e conheço, que tem que ficar tomando microdoses diárias para não surtar. Gente, tem gente que leva ayahuasca para casa em vidrinho e fica aplicando microdoses durante o dia para controlar a ansiedade. Quando a coisa chega nesse nível, você percebe que a dependência se tornou absurda. É droga. Então, assim, não se confundam. A ayahuasca é droga, tá? Ela tem substâncias químicas que alteram sua consciência, que é uma poção mágica e que é administrada dentro de um ritual, te leva a vibrações muito boas. Agora, usada de forma recreativa, de forma tão profana, pode te fazer muito mal. Não é pouco, é muito mal. Então, cautela, né? Cautela no uso. O abuso do uso não invalida o uso. E é isso, meu povo. Então, para encerrar o vídeo, caso você esteja precisando de uma leitura, uma consulta, um trabalho de magia, chama que a gente faz acontecer. A agenda do Mago tá aí, né, de dezembro aberta. Teremos rito coletivo de limpeza e agradecimento pelo ano que está findando. Também tem vagas abertas, caso você queira participar. E é isso, demais. Fiquem bem. O Biruliro já foi abominado. Acreditem no poder da magia e da medicina da floresta. Hawks, e falou!